Se você tá fazendo uma dessas coisas, provavelmente você tá sabotando e atrasando muito o seu crescimento capilar. Oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Bia Lobo aqui. Pega o seu chá, seu café, senta, se acomoda e vamos papear um pouquinho sobre crescimento capilar, que eu acho que é um assunto que eu posso falar eternamente aqui no canal ou lá no Instagram, porque vocês sempre ficam chocadas com o meu antes e depois. E eu confesso que eu também fico, porque meu cabelo, gente, era aquele tipo de cabelo fininho, que não tinha peso. Tu olha e tu vê que não vai desenvolver. O meu cabelo era dessa forma, só que tinha um porém, eu tinha muita vontade de ter um cabelo bonito, grande principalmente, eu queria muito ter um cabelo grande. Eu bati muita cabeça até entender o sistema que funcionava pra mim e que fez o meu cabelo crescer muito. Eu vou deixar linkado aqui. Caso você não tenha assistido esse vídeo, ele tá completo e lá eu conto tudo que eu fiz e faço até hoje pra manter o meu cabelo dessa forma. Mas como eu falei, antes de chegar nesse sistema, eu bati muita cabeça e eu fiz coisas que na verdade atrasaram o meu crescimento capilar. Eu quero compartilhar contigo aqui pra que você não cometa esses erros e o seu cabelo desenvolva da melhor forma possível. Amiga, e a primeira coisa que me atrasou muito, também pode estar te atrasando, é misturar vários produtos. É fazer mix, blend, testar todos os sérums possíveis, esperando um milagre. Como eu falei, eu era completamente obcecada por crescimento capilar. Vou até respirar aqui porque esse assunto pra mim é muito bom. Eu fazia absolutamente tudo, você não tá entendendo. Eu fazia coisa com ovo, misturava na máscara, ovo com sérum não sei o que, de chá de não sei o que, colocava no couro cabeludo, comprava sérum aqui, sérum ali e botava tudo pra ver se crescia. E pelo contrário, ao invés de eu ajudar o meu crescimento capilar, eu só atrapalhava por acúmulo de produto, excesso de produto. Eu compartilhei com vocês também que a época que eu mais entendi sobre o meu cabelo, que eu comecei a cuidar, foi a época que eu estudei estética, e no módulo de terapia capilar eu pude entender o processo de crescimento mesmo, o que funciona mesmo. Faz o seguinte, pega um sérum que você tenha na sua casa, e segue o tratamento recomendado pra ele ali, seja, sei lá, 3 meses, 5 meses, 1 ano, e faz todo o tratamento com ele e depois você chega a alguma conclusão se aquilo ali foi bom pra você, se não foi, e você vai pra outra e assim vai. Porque se você só misturar, vai dar esse excesso de produto, vai, na verdade, atrasar e não te ajudar, e você ainda vai falar mal do produto falando que ele não funcionou pra você, quando na verdade você não sabe da eficácia porque a senhora não tem paciência. Outra coisa que pode estar te atrasando é excesso de processos químicos, fontes de calor, que seja. Eu sei que pra muitas não é possível parar com a química, às vezes você faz uma progressiva que você se sente bem assim, ou luzes, ou qualquer outra coisa que pra você faz sentido. E o importante aqui, amigas, é que você se sinta bem, não é uma regra. Eu sei que se você parar com a química, você vai ver o seu cabelo desenvolver como nunca. Foi quando eu entendi isso, meu cabelo também desenvolveu. Nessa minha busca de querer o meu cabelo diferente, na época eu pintei ele de preto, eu fiz luzes, eu fiz morena iluminada, eu fiz um louro ovo na frente. E eu só queria que meu cabelo ficasse bonito, cara, ficasse bonito e ficasse grande. E pelo contrário, eu atrasei nessa época, porque um cabelo que já era fino e que tinha essa dificuldade pra crescer, eu ainda colocando mais química nele, aí que ele não crescia mesmo. Ficava, tipo, emborrachado. Então, amiga, se você puder, pare com os processos químicos ou pelo menos dê um intervalo grande entre eles ou escolha alternativas que não sejam tão agressivas pro seu cabelo. E você vai ver o seu cabelo desenvolver como nunca. Terceira coisa, esquecer do couro cabeludo. A gente fica muito focada na estética do cabelo e eu posso fazer um vídeo aqui só sobre estética do cabelo. Mas você precisa entender que essa parte aqui é completamente morta. A vida do seu cabelo vem do couro cabeludo. Então tudo que a gente passa, máscara, óleo, não sei o que, é só pra melhorar a estética desse comprimento, mas onde você precisa mesmo tratar também, tá? Não tô falando pra você esquecer a estética, pelo contrário, a gente vai falar disso também. Você pode estar atrasando muito o seu crescimento. Então na minha rotina, eu tenho uma rotina de couro cabeludo que também tem um vídeo aqui, eu vou deixar linkado, que é os produtos que eu uso, como scrub, esfoliante pra couro cabeludo, e quando eu falo esfoliante pode ser qualquer um. Essas massagens vai estimular e que melhora a oxigenação do teu couro cabeludo. Então, gente, tem várias coisas. Quando a gente fala de couro cabeludo, hoje em dia é uma das minhas partes favoritas de cabelo. Eu amo ter cuidados com couro cabeludo. E quando você fizer isso, você vai ver que seu cabelo vai desenvolver muito. E se você não faz, talvez seja isso que esteja também atrasando o seu crescimento capilar. Agora vamos pro tópico aqui que eu até mencionei nesse, que é não cuidar da estética do cabelo. E quando eu falo estética, eu falo do brilho, das pontas, dessa aparência que a gente vê de cara, porque também não adianta, amiga, tu ter um cabelo longo, gigante, enorme, mas não estar bem cuidado, não estar tratado esteticamente. A gente às vezes só foca nela, deixa o couro cabeludo, mas também não focar
nem um pouco nela, faz total diferença. Se você tá com excesso de ponta, você vai quebrar o seu cabelo quando você pentear. Se você tá com um cabelo mais poroso, ele não vai sugar o tratamento ou os produtos que você coloca. Então é legal você ter uma rotina também para a estética do seu cabelo. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. E se você tá gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar o like também, porque isso me ajuda muito, e de comentar, porque eu amo os comentários de vocês. Então é importante que você passe um olhinho durante o dia, que você sempre faça uma manutenção com uma máscara. Uma dica que eu gosto muito de fazer, sabe essas máscaras baratinhas de mercado, assim, ou que nem tem muitos ativos? Eu gosto sempre de usar no banho, quando eu lavo meu cabelo com shampoo, e não é um dia de tratamento. Eu passo a máscara, desembaraço já no banho e o cabelo fica, ó, maravilhoso. Eu sinto que depois, quando eu finalizo, ele fica muito mais bonito, mais brilhoso, mais macio também. E isso tem me ajudado muito na minha rotina capilar. Então faz isso e depois você me conta o que você achou. Não usar a escova certa também pode atrasar o seu crescimento capilar. Eu lembro que eu demorei muito pra achar a escova perfeita pro meu cabelo, que não quebrasse, e pra mim sempre desembaraçar o cabelo depois do banho era um estresse. Eu ficava assim, ó, tipo, pelo menos uns 30 minutos assim, puxando meu cabelo e tentando desembaraçar parte por parte, porque por mais que seja fino, embola mais fácil também e, enfim, estresse total. Até eu encontrar essa escova aqui, que é da Tangle Teezer, e eu sempre recomendo vocês. Desembaraço meu cabelo totalmente sem quebrar. E a minha dica, como eu falei agora há pouco, é desembaraçar no banho. Essa escova aqui é a escova perfeita pra você desembaraçar no banho. Lavou o cabelo, passa sua máscara ou seu condicionador e já, ó, desembaraça. Eu até posso falar pra vocês aqui que, dependendo do shampoo, se for um shampoo muito hidratante, meu cabelo não estiver tão embolado, eu desembaraço com o shampoo, tá? Eu lavo todo o meu cabelo com shampoo assim, com a escova. Depois eu posso compartilhar essa dica com vocês. Eu sei que tem gente que é meio contra isso, mas pra mim funciona super. Agora, esse aqui é polêmico. Acreditar em suplementos milagrosos. E eu posso falar isso pra você porque eu fui prova viva até entender que não faz sentido nenhum. A não ser que você tenha algum déficit de vitamina, que você fez algum exame e vê que precisa realmente suplementar, top, faz sentido. Mas se você pegar algum suplemento aleatório de gominha, de ursinho, de coração, que seja, a não ser que você goste de um doce, tudo bem, que eu adoro, por exemplo. Quando eu recebi essas gominhas, eu adoro comer isso porque eu acho gostosinho, mas tem muito açúcar. Porém, eu sei que não vai adiantar de nada pro meu cabelo, porque no momento, estando com meus exames em dia, inclusive fiz um outro esses dias também, porque é importante, a gente já vai chegar nesse tópico, eu não preciso de vitamina alguma, eu não tô com nenhum déficit de vitamina que vá dificultar o meu crescimento capilar. Então, o que eu tô fazendo, se eu compro essas gominhas, esses suplementos milagrosos, é sobrecarregar o meu corpo com coisas inúteis. E eu sei que isso vai doer em muita gente, porque tem gente que gosta de suplemento. E amiga, se você gosta de suplemento, especificamente pra cabelo, tá gente? Não tô falando suplementos em geral, não, que eu sei que suplementos são excelentes, dependendo, né, do que seja, se você treina, enfim, não vamos entrar nessa. Mas quando é foco cabelo, vamos falar aqui disso, não vai funcionar se você não precisar. E também não tem como eu direcionar o suplemento só pro cabelo da cabeça. Então tem alguns que você usa que vai crescer da cabeça, da sobrancelha, do rosto, de tudo. Então é muito importante que você tenha algum acompanhamento, e esse é um outro tópico. Mantenha os seus exames em dia. Não adianta nada a gente fazer todas essas coisas que eu citei aqui e você não manter. Eu era o tipo de pessoa que não seguia os exames ali de rotina, e isso dificultou muito o meu processo. Então você precisa ter esse acompanhamento, fazer esses exames, porque não fazer pode também estar atrasando o seu crescimento capilar. E dentro disso a gente consegue encaixar também sono inadequado, questões hormonais que podem estar influenciando. Quando a gente fala de crescimento capilar, envolve muitas coisas, e eu tô sendo bem realista aqui com vocês, porque pra mim também foi difícil, sabe? Sendo a pessoa que sempre buscou coisas milagrosas pro meu cabelo, pra fazer o meu cabelo crescer e desenvolver, eu cheguei à conclusão que são essas coisas que funcionam, e são essas coisas que eu mencionei aqui que atrasam o crescimento, que atrasaram o meu crescimento por muito tempo. Depois que eu entendi, aí sim fez sentido e meu cabelo desenvolveu. Por último, não respeitar o seu cabelo. E esse tópico aqui é muito importante. Eu lembro que no início, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, eu me inspirava em muitas meninas com cabelo grande, mas com texturas diferentes da minha, e eu queria às vezes testar um produto que ela testou e não dava certo no meu cabelo e eu ficava frustrada. É legal você entender e respeitar o seu tipo de cabelo e, por exemplo, cabelo fino, você não vai usar um óleo super pesado ou vai sobrecarregar o seu cabelo na umectação com óleo que é super denso. Por exemplo, óleo de rícino nunca funcionou pra mim, e eu sei que pra algumas meninas funcionam, mas pra mim meu cabelo ficava horroroso com óleo de rícino. E quando eu entendi e respeitei, passei a respeitar o meu tipo de cabelo,
também me ajudou muito e eu acho que também vai te ajudar muito, sabe? Às vezes eu recomendo algum produto lá no meu Instagram, tô sempre mostrando coisas lá, inclusive se você não me segue por lá, já segue também, que a gente consegue estar mais perto por lá. E tem alguns produtos que dão super certo pras meninas, mas tem produtos que não dão, e são produtos que eu amo, mas eu entendo, porque cada cabelo é um cabelo. E a partir do momento que você testar um produto e ver que aquilo ali faz sentido, sem querer forçar a barra porque fulano ou ciclano usou e pra ela funcionou e você é o problema, não é, meu amor. É só você entender o seu cabelo, respeitar ele e usar os produtos que ele quer, porque ele tem vida própria. Infelizmente ele manda na gente. Um extra do extra pra gente finalizar é não fazer um cronograma capilar. E eu tenho sempre que citar isso, porque já mencionei algumas vezes o quanto o cronograma transformou meu cabelo. Ter uma rotina de cuidados transformou meu cabelo e ser constante. Eu vou falar pra você, amiga, cuidados com o cabelo nem é pesado assim como a gente pensa. Quando eu falo de cronograma é sempre um assunto complexo, porque vocês acham que vão precisar ficar refém do cabelo, fazendo inúmeros tratamentos, comprando todos os produtos. Você não precisa de todos os produtos. Quando eu falo cronograma, eu falo constância, eu falo cuidados com o que você tem. Se tu tem alguma máscara perdida no teu banheiro, meu amor, dê valor a ela. Usa no teu cabelo, aplica e usa até a última gota, porque a nossa também afobação por querer testar todos os lançamentos e todos os produtos novos acabam tirando o foco do que realmente importa, que é o tratamento e nem tanto o produto. Eu tô sempre compartilhando produtos com vocês, eu tô sempre, na verdade, recebendo produtos, então eu preciso testar e também vou te dando as dicas do que realmente vale a pena, do que não vale. E a coisa que mais vai te atrasar nesse processo é se comparar com outras pessoas. Se inspirar é maravilhoso, mas se comparar não leva você a lugar nenhum. O foco aqui é você fazer com que seu cabelo seja o melhor que ele pode ser dentro da realidade dele. Eu falei isso no outro vídeo também de crescimento capilar e é a mais pura verdade. Quando eu passei a focar no meu cabelo, entender ele e cuidar dele dentro do possível, porque você vai ver, meu cabelo não é um cabelo super cheio, denso, não é, e tudo bem, mas ele conseguiu ser o melhor dentro da realidade dele, dentro do possível, e eu sou apaixonada pelo meu cabelo e hoje é muito incrível ver que algumas meninas também se inspiram no meu cabelo, da forma como eu cuido, como que eu faço. Pra mim é muito gratificante, porque como eu falei no início do vídeo, meu cabelo não era pra mim um cabelo legal, sabe, bonito. Eu tinha baixa autoestima porque eu não sabia cuidar do meu cabelo e eu sei o quanto o cabelo influencia na nossa autoestima, então o meu compartilhamento aqui dessas dicas é realmente pra ajudar você, mas não de forma que você se compara, mas sim consiga extrair o melhor do seu cabelo. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, deixa um comentário também, que eu amo ler os comentários de vocês. Também deixe sugestões de vídeos que vocês querem ver, seja de vlog, seja de cabelo, enfim, eu vou amar gravar. Um beijo e até o próximo. Tchau!